E solta bem devagarzinho. Relaxa. Deus tem preparado algo especial nessa noite. Foram muitas lutas para chegar até aqui. Talvez você tenha tido um dia super complexo, porque choveu bastante, uma semana difícil por conta de outras questões, sejam familiares, profissionais, de saúde. Mas aqui nós estamos na presença do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Quem marcou esse dia não fomos nós, mas foi Ele. E quem está hoje aqui foram as pessoas que Ele selecionou para que estivessem conosco. Amém? Então, o que você tem para receber e o que você tem para entregar é especificamente um relacionamento entre você e o Senhor Deus que te criou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Esqueci de falar para você liberar, né, Ale? Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nós queremos entronizar a Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, invocar a Tua ação neste lugar. Nós viemos aqui hoje para celebrar e entregar, Senhor, diante de Ti, um culto de ação de graças. Senhor, nós viemos aqui para colocarmos o nosso coração na Tua presença e para declararmos que somos dependentes e carentes da Tua presença. Que nós precisamos, Senhor, do Teu toque, que nós precisamos, Senhor, do Teu amor que nos sustenta, que nós precisamos da esperança que é gerada dentro de nós através do Teu Espírito Santo. Nós declaramos, Senhor Deus, que nós viemos aqui para ter um encontro contigo. Como eu orei nessa manhã, Senhor, que fosse uma noite onde a Tua manifestação encheste este lugar, aonde a nuvem de glória, Senhor Deus, vieste sobre este lugar, para que nós possamos Te entregar aquilo que é por direito Seu, aquilo que o Senhor é digno de receber, a começar, Senhor Deus, nas nossas vidas e do nosso coração. E que seja uma noite, Senhor Deus, onde nós possamos depositar diante de Ti gratidão, Senhor, louvor, as nossas orações, mas principalmente para declarar como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é santo, como o Senhor é precioso, como o Senhor é poderoso, soberano, mas também é longânimo, compassivo, tardio sem se irar. E que nós alcançamos graça e favor diante de Ti, não por nosso merecimento, não porque o Senhor encontra em nós algo bom, porque aquilo que de bom há em nós, na verdade, foi o Senhor quem colocou, é o Teu Espírito. Senhor Deus, nós queremos consagrar esse tempo a Ti, queremos consagrar tudo aquilo que estará sendo feito aqui neste lugar e queremos dar toda a liberdade para que o Teu Espírito Santo venha agir aqui, para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, se mover neste lugar. E eu creio que as chuvas de hoje, Senhor, são uma resposta do Senhor para as nossas vidas, para aquilo que nós temos ansiado e buscado na Tua presença. Senhor Deus, faz tudo aquilo que está previsto. Nós temos expectativas que o Senhor libere sobre nós, Senhor, bênçãos, mas também direção, correção, edificação e consolação, enquanto nós entronizamos a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, dê uma salva de palmas para o Senhor. Antes de nós começarmos oficialmente, eu apresentar maravilhoso que nos deu a honra de vir aqui nos ministrar, gente, encontrando um espaço na agenda deles para nos atender. Mas antes de apresentá-los, eu queria só comunicar a vocês um texto que está alinhado com aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu quero falar de duas palavras que estão na Bíblia, que está em Salmo 147, 7 e 9, e Filipenses 4, 6. Lá em Salmos diz o seguinte: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar dos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam.
Eu não sei se você sabe, mas no original, esse texto que veio do hebraico, essa palavra cantai é literalmente, dai uma resposta a Deus. Deus está esperando uma resposta de nós. E diz para nós darmos uma resposta ao Senhor com ações de graças. Essa palavra ações de graças é louvar com cânticos e ofertas. Amém? Por que nós louvamos o Senhor? Porque Ele prepara a chuva do céu, porque Ele faz brotar a semente, né, a erva nos montes, dá alimento aos animais. E depois em Filipenses 4,6 diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sempre que nós nos apresentamos ao Senhor Deus, nós nos apresentamos com oração, e a raiz da palavra oração aqui, no original, é trazer para perto, se aproximar, dar atenção. E quando nós falamos de ações de graça aqui, é Eucaristia. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar. Eucaristia é literalmente ser agradecido. Então, gente, nós viemos hoje aqui para ofertar o nosso tempo, o nosso coração e os nossos recursos em gratidão àquilo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Sem mais delongas, gente, eu quero apresentar a vocês esse casal maravilhoso, os pastores Carlinhos e Iracema. Eles têm uma história, gente, que um dia a gente vou trazer eles aqui só para eles ministrarem um testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. Deus resgatou esse casal. Eles eram muito famosos nos anos 90, né, Carlinhos? 94, com uma banda, cantando música no mundo, e o Senhor Deus os tirou de lá para serem adoradores e para serem evangelistas. Eles têm um ministério, gente, de evangelismo que leva a palavra do Senhor através do louvor, através da ministração da palavra também em muitos lugares, e Deus tem feito coisas tremendas. Eu tenho recebido, né, um feedback, alguns testemunhos que eles têm enviado, e eu fico muito feliz de ver aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, e especialmente por vocês darem a honra de nos virem aqui estar conosco nessa noite. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles? Senhor Deus, nós queremos colocar a vida do pastor Carlos, da pastora Iracema diante do teu altar, queremos te louvar e te exaltar pela obra de excelência que o Senhor tem feito na vida deles. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abre caminhos, abre portas, oportunidades, Senhor Deus, dá sustento em abundância, derrama saúde, força, ânimo. Senhor Deus, em nome de Jesus, cada vez usando-os mais como uma boca profética nesse tempo, uma boca que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, uma boca que proclama, Senhor Deus, que o tempo está próximo e que o amor do Senhor está derramado agora, através das vidas deles, que muitas pessoas venham a se converter, pessoas sejam curadas, casamentos sejam restaurados. Senhor Deus, em nome de Jesus, faz cada dia mais, Senhor, na vida deles uma obra de espanto, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos recebê-los com uma salva de palmas. O pastor falou, é só dar um feedback. Vocês lembram, quem conhece essa música? Tá bem, negão, cheio de paixão, de casaco. Quem conhece essa música? Bonito, hein? Muito bonito, hein? Deus me resgatou desse mundo aí, graças a Deus. Estava perdidão. Não estava preparado pelo sucesso. Então, vocês imaginam um homem sem caráter e sem Jesus? Era eu. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui. Amém? Eu quero vir um dia aqui ministrar para vocês sobre minha conversão, e o que eu aprontei com a minha esposa, e ela me perdoou, e ela vem falar sobre o perdão. É um assunto bastante difícil e complicado, né? Mas vamos adorar a Deus. Podemos ficar em pé, amém? Eu trouxe alguns louvores que vocês conhecem, eu espero. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri o meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas,
gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vamos no comecinho, vamos lá. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri o meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Amém? O Senhor é o alfa, o ômega, o início. O início, o início e o início. Amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa, o ômega,
Diga quem Ele é. És o Deus é maravilhoso. Minha esposa gosta muito de pregar essa palavra. Da mulher de Samaria, né, amor? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O Messias, o meu Salvador, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a fonte da vida. O Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Isso que é linda, né? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom
coração a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me igual ao teu. Mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Irmãos, como o pastor Carlos falou, eu e minha esposa, a gente viaja o Brasil. A gente vai muito em presídios, a gente vai muito em clínica de recuperação, clínicas terapêuticas, aqueles lugares que muita gente não gosta muito de ir, né? E Deus... Nós estivemos lá em julho, e nós viemos com mais de 300 vidas que ganhamos para Jesus. Eu passei um momento difícil, eu gosto de compartilhar essas coisas com você, para vocês verem o poder de Deus. Quando você está numa situação difícil, Deus sempre prepara algo para te levantar. Eu passei por um momento de depressão, e logo que nós voltamos de viagem, eu ainda estava meio mal, até falei com o pastor Carlos também, ele orou pela minha vida. E eu estava em casa e ia começar a ter uma crise. Aí uma pastora, que é lá de Campo Grande, que a gente foi ministrar na clínica dela, mais de 100 pessoas lá dentro aceitaram Jesus. Eu fiquei tão feliz, sabe, porque ela falou, estou mandando umas fotos para você. Mas que foto que é? Daquelas pessoas que você ganhou para Jesus sendo batizadas aqui. Meu... Vou falar uma coisa para vocês, irmão. A gente não é só para ir na igreja, não, irmão. Eu digo que o versículo mais triste para quem é evangelista, gosta de ganhar almas, é Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Olha como é forte esse versículo. Aquele que não tem o nome no livro da vida será lançado no fogo. Por que ele não tem o nome no livro da vida? Será que eu não deixei de falar para ele? A gente tem parentes nossos, você já pensou um parente nosso ir para o inferno porque nós deixamos de falar de Jesus para ele? Queridos, abre a sua boca, fale de Jesus mesmo, onde vocês não são apaixonados por Jesus? Eu sou apaixonado por Jesus, a todo momento. Então abre a sua boca e fala sobre o amor de Cristo, amém? Amém. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser.
Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, sobre a em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, planta-me, transforma-me e enche-me
Pode sentar um pouquinho? Quando eu cheguei aqui, eu sou um cara que eu não quero mais fazer sucesso para o público, quero fazer sucesso para ele. Ele olhar e falar, esse aqui é o Carlinhos, ele é segundo o meu coração. Como ele vai dizer para cada um de vocês aqui, amém? Eu não divulgo muito o meu trabalho. Eu tenho 2 CDs, está em todas as plataformas. Se você quiser abençoar o nosso ministério, entra nas plataformas. São 2 CDs, está como Carlinhos Leite, tem um de renúncia, que foi quando eu renunciei ao sucesso, renunciei ao dinheiro, renunciei à fama, o pessoal falou, daí ficou louco. A maconha que ele comprou estava estragada. É assim que eles falavam. Minha família virou as costas para mim. Largou a fama e o dinheiro para ser um crentinho. Não, eu larguei a fama e o dinheiro para ser um servo do Senhor. Aí quando eu renunciei a tudo, meu filho, ele falou, pai, vamos gravar um CD. Eu falei, filho, mas de que jeito? Eu e minha esposa, a gente viaja o Brasil, eu não cobro nada, tá, irmão? Para ministrar nada. Eu não me converti para ganhar dinheiro, me converti para ganhar vidas para Jesus. O nosso ministério vive de ofertas. Deus não deixa faltar nada na nossa casa. Aí eu falei, filho, como é que nós vamos gravar o CD? Ele falou, pai, pode deixar. Aí nós oramos e Deus preparou as melhores músicas para a gente. Eu gravei e o nosso pastor lá, que é o vice-presidente, que é o pastor José Luiz, ele ouviu o CD e falou, nossa, eu gostei do seu CD. Eu falei, é mesmo? Ele falou, porque é Bíblia pura. Então eu queria cantar para vocês, eu cantei aqui para o pastor, ele gostou bastante. É o Salmo 84, que é um salmo dos irmãos, dos filhos de Corá. Diz assim, ó. É totalmente, é o capítulo inteiro do versículo 84, amém? Quão amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma e o meu corpo desfalecem pelos seus átrios. O meu coração e minha alma clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho. Bem-aventurados que habitam em sua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão nos caminhos aplanados, porque vale mais viver um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Amém? Já estou acabando aqui. Todos aqui, conhecem os livros da Bíblia de cor? Todos os 66? Bonito, hein? Eu, quando estava fazendo a faculdade de teologia, nós tínhamos um professor, ele era cego. Era cego não, é cego. E as aulas que ele dava, aula abençoada, né? E exatamente sobre louvor. Quando ele começava, ele fazia assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Aí eu falei, que legal, pastor. Por época, cara, é muito importante a gente saber os livros da Bíblia, né? Aí cheguei na minha casa, estava estudando, aí começou a tocar uma música secular. Mas isso aqui é... Nossa, que ritmo gostoso, né? Aí Deus começou a me dar inspiração, comecei a escrever. Vamos cantar junto os livros da Bíblia. Preste atenção. Vamos cantar juntos os livros da Bíblia. Velho Testamento. 39 livros são, e do Velho Testamento estão. 39 livros são, e do Velho Testamento estão. Todo mundo sabe, né? Gênesis, Êxodo, Levítico,
Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Todo mundo vai, né? Vamos lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel, Amós, Obadias e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí. Vamos cantar agora os novos livros da Bíblia. Quantos livros são? Vamos cantar agora os outros livros da Bíblia. Então vamos dizer assim, ó. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. Agora fica mais facinho, hein? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Vamos pro finalzinho agora, ó. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Vou perguntar agora, ó. 1 Pedro, 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Vamos pro final. Esta é a canção que cantamos com vocês. Eu vou perguntar, vocês respondem. O total de livros da Bíblia são. Esta é a canção que cantamos com vocês. Bem alto agora, hein? O total de livros da Bíblia são. Deus abençoe. Essa canção está em algum dos álbuns? Ó, eu já compartilhei com vocês no grupo, tanto no Vida Cristã como da Alfa, tá? Tem lá Carlinhos Leite para você entrar, você siga, curta. E agora, quando você precisar decorar a sequência de livros da Bíblia, você já tem uma canção. Amém? Glória a Deus, gente, glória a Deus. Aleluia, gente. E aí, vocês curtiram? Vamos chamar mais vezes, não é? Aleluia, gente. Amém. Glória a Deus.
Amém. Beto, você tem óleo da unção na sua casa? Você pega, por favor. Estamos caminhando para finalização, gente, mas o Senhor Deus, Ele deu uma instrução para nós. É só para parecer que está terminando, mas ainda não está. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que é muito ligado ao que nós viemos fazer aqui. Primeiro eu queria pedir para o Alê, você consegue projetar aquele print das ofertas. Queridos, nós somos uma célula, nós não somos uma igreja. Amém? Nós tínhamos um sonho no nosso coração de levarmos cestas básicas para a comunidade do Paraisópolis, que fica colado a nós aqui. Nós somos instrumentos de Deus para levar não apenas a palavra, mas também para fazermos obras, para nós mostrarmos a fé que nós temos através das obras. E nós começamos uma campanha que tem 2 meses hoje, e muitas pessoas entraram conosco, compraram essa ideia, entenderam que era um chamado do Senhor, e nós conseguimos, gente, para a glória do Senhor, R$ 7.350 em ofertas, são 105 cestas desse valor, fora cestas que foram doadas. Nós temos 13 cestas que foram doadas fisicamente em casa, e tem mais algumas que vão chegar amanhã na igreja, que vão entregar para nós também. Então nós estamos falando aqui, gente, de pelo menos umas 300 pessoas que vão ter o que comer, porque vocês ouviram um chamado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria que ficasse de pé aqui o nosso pessoal da ação social, todos que estão envolvidos. Por favor, fique de pé, sem vergonha. Queridos, olhem bem para eles. Eles têm uma missão árdua agora. Porque o que antes eram 12 cestas que nós conseguimos comprar em julho desse ano, hoje são 10 vezes mais. São 10 vezes mais. Então eles vão precisar de ajuda. Eu quero que todo aquele que estiver disponível, que tiver condições, depois procure eles, para que eles possam orientar vocês de como a gente pode fazer essa ajuda. Amém? Obrigado, Helena. Pode sentar, queridos. Nós já fizemos a primeira compra, tá? Porque assim, o volume foi tão grande que a gente não tinha onde guardar. Então nós já fizemos uma primeira compra de 40 cestas que vai chegar na próxima semana, num endereço que o Cris me passou para poder acomodar lá. Nós vamos fazer um pedido por semana, depois eu vou passando para vocês. Eu quero que vocês fiquem cientes de cada pedido que a gente faz. E vou mostrar depois um print da tela com a nossa conta zerada, porque tudo está sendo revertido para ajudar pessoas que têm necessidade. Amém? Isso, gente, é para a glória do nosso Deus. Nós estamos sendo igreja. Igreja não é só a gente orar pelas pessoas, é nós nos movermos em direção a elas e estarmos atentos às necessidades dela. Não há muito que nós possamos fazer com a nossa estrutura, porque nós não temos uma estrutura, por exemplo, como, por enquanto, né, um Carlinhos em Iracema, que podem fazer um trabalho evangelístico aqui na região, mais especificamente dentro daquilo que Deus tem colocado eles, mas quem sabe se um dia nos tornarmos uma igreja, o pastor Carlinhos e a pastora Iracema estarão conosco aqui. A gente não sabe o que Deus tem preparado. Amém? Mas eu queria que você tivesse com o seu coração aberto ainda para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós estamos falando hoje de ações de graças. E eu queria compartilhar com vocês uma história breve da Bíblia, com alguns textos. Eu vou discorrer algumas coisas que são importantes, que o Senhor Deus quer tratar conosco nessa noite. Por isso que eu falei no início dessa reunião, que você que veio aqui, você veio porque Deus escolheu você para estar aqui. E tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Eu quero compartilhar uma história que começa lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, nos versículos 22 e 23, e a palavra do Senhor. Se você quiser já abrir até a sua Bíblia, porque nós vamos ler o capítulo 28, alguns textos até o 30,
Então, como é num livro só, fica fácil de você acompanhar. 2 Crônicas 28 é o nosso primeiro texto. Quem abriu, dá um glória a Deus aí. Quem não abriu, fala misericórdia. Gente, está escrito na Sagrada Escritura: no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Nós estamos falando aqui do rei Acás, que foi um homem que foi levantado pelo Senhor para dar honra a Deus, mas se afastou de Deus. Foi um homem que confiou mais no poder humano do que no poder do seu Deus. Foi um homem que buscou os deuses dos seus vizinhos, achando que a vitória que eles tinham vinha através deles, e ofereceu sacrifícios e ofereceu ofertas a esses deuses. Mas a Bíblia fala que eles foram a sua ruína, e que todo o Israel, perceba, não foi só o rei Acás que cometeu uma transgressão e sofreu as consequências de se distanciar de Deus, mas por conta dele como rei, a autoridade sobre aquele povo, se afastar de Deus, todo o povo sofreu. Você tem orado pelo Brasil? Você tem orado pelos nossos governantes? Você está achando que você está imune ao que está acontecendo, ao que eles estão fazendo lá? Porque toda oferta que eles fazem a Satanás e a seus demônios, toda oferenda que eles fazem a qualquer outro Deus que não seja o verdadeiro Deus, tem consequências para a nossa nação. E nós, como povo, temos que nos posicionar com relação a isso. Eu não sei se eu já te disse isso, né? No curso Vida Cristã eu falo constantemente que os nomes na Bíblia, gente, eles não são dados porque são bonitos ou são da moda, mas porque tem um significado. Eu não sei se vocês sabem, mas o significado da palavra Acás, né? O nome Acás do rei significa apoderar-se. E tem um sentido, gente, da ação humana de conquistar. A força do braço, apoderar-se. Esse é o nome do rei Acás. Porém, o rei Acás morreu. E veio na sequência o seu filho, que herdou o reinado. E o seu filho subiu, Ezequias, e fez tudo diferente do seu pai. E diz lá em 2 Crônicas 29, de 3 a 5... No primeiro ano do seu reinado, do rei Ezequias, filho de Acás, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos nossos pais, tirai do santuário a imundície. Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, amém? Hoje, onde está a casa do Senhor? Está lá na Avenida Monfarrege, pastor, é a church sede. Não, você está muito enganado. Aonde é a casa do Senhor? Quem pode me ajudar? Você e eu somos a casa do Senhor. E o que o Senhor está começando a falar conosco nessa noite é que é tempo de santificação. É tempo de tirar do santuário que é o seu coração a imundície. A palavra de Deus, se ela não nos confrontar em alguma coisa, se ela não vier para mudar alguma coisa dentro de nós, ela não vai poder nem consolar e nem edificar, porque começa-se tirando de dentro aquilo que não presta. E aí você pode fazer a pergunta assim para mim agora: mas pastor, você falou o nome do pai, Acás, apoderar-se, e o nome do filho, Ezequias, sabe o que quer dizer? Yahweh tornou forte. Yahweh tornou forte. O nome da nossa igreja, de Yahweh. Então aqui, o Senhor Deus, Javé, tornou forte. Enquanto Acás
era o homem que se apodera, é a força humana. Ezequias é a força de Deus. Percebe? E ele começa um processo ao contrário do seu pai. E ele começa a derrubar os altares, os postes ídolos. Vamos levantar de novo a adoração. Vamos limpar o santuário. Porque é tempo de nós buscarmos a face do nosso Deus. O pastor Carlinhos falou algo muito importante aqui. Nós não podemos apenas pensar em ir à igreja. Nós somos a igreja. Então, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu lazer, eu preciso ser igreja lá. Eu tenho que testemunhar que Cristo está fazendo uma obra na minha vida. Às vezes, não necessariamente você chegar pregando para todo mundo. É que o evangelista ele tem um fogo a pregar que não tem jeito. Ele prega para todo mundo. Mas a primeira coisa que as pessoas vão ver na sua vida não é a sua pregação, mas é o testemunho de quem você é. Que tipo de idoneidade e de ética e de valores você tem no seu coração. Santificação. 2 Crônicas 29:16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro do Cedron. Nós precisamos tirar de dentro de nós toda lascívia. Nós precisamos tirar de dentro de nós toda mentira. Nós precisamos tirar de dentro de nós toda palavra torpe. Uma das coisas que nós precisamos lutar e vencer, por exemplo, é deixar de falar palavrão. Crente não pode falar palavrão. Crente tem que adorar. A sua boca foi feita para adorar o Senhor. Nós não podemos estar envolvidos com incredulidade. Não podemos estar envolvidos com arrogância, com jactância, com soberba. Tem muita gente que é soberba sem saber que é. Quando nós decidimos os trilhos da nossa vida e não consultamos a Deus para saber o que devemos fazer, estamos sendo arrogantes porque confiamos somente na nossa força. Precisamos tirar essas coisas do nosso coração. Amém? Você está comigo aqui ainda? Continuando, capítulo 29, versículos 20 e 21. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Quando que ele se levantou? Deus ajuda quem cedo madruga. Reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Com a purificação vem o sacrifício. A purificação é tirar de dentro de você aquilo que já entrou e que não presta. Está me entendendo? A purificação, o sacrifício, é você deixar de fazer aquilo que vai trazer de novo para dentro de você a imundície. Porque, gente, nós entendemos a questão do perdão de uma maneira muito simples. Deus perdoa todo aquele que Ele busca. A Bíblia fala. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está escrito isso ou não está? Só que aí a gente se acomoda e a gente confessa e peca, confessa e peca. Então é tipo assim, eu sujo o meu santuário, limpo, sujo de novo, limpo, sujo de novo. Eu não estou dizendo para vocês que nós nunca vamos pecar, mas tem certas coisas que já está na hora de deixar para trás, né? Amém? Não faremos mais um sacrifício, porque exige de nós vontade para deixar para trás. Versículo 31, disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Depois que nós purificamos e sacrificamos, nós ofertamos a Deus. Porque Deus não aceita qualquer coisa.
Deus espera receber de um coração limpo, porque a motivação da nossa oferta vai estar alinhada com o propósito de Deus. Amém? Você não vai ofertar para se sentir bem. Você não vai ofertar porque, me dá uma paz no coração. Você vai ofertar, e quando eu falo ofertar, talvez está vindo na sua cabeça somente dinheiro, não é? Tem uma coisa que vale muito mais que o dinheiro na Bíblia. Você sabe o que é? O seu tempo, a sua vida. Porque a Bíblia fala o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo todo, imagine quanto vale o mundo todo, e perder a sua alma. Se você inverter essa frase, é como se Deus estivesse falando: mais vale a alma de um homem que todas as riquezas da terra. Então, quando você oferta o seu tempo, você oferta o que de mais valioso você tem. E quando a gente fala para os jovens têm dificuldade de mensurar tempo, né? Porque o que eles têm para frente é muito mais do que eles já viveram, e para nós já tem muito menos. Eu estava pensando outro dia cá com os meus botões, né? Eu tenho 53 anos, será que eu estou no ponto de virada no meio do caminho? Eu falei, assim, se eu viver uns 106 anos, eu estaria no meio do caminho, né? Mas a gente sabe que a expectativa de vida não é assim tão alta, não é? Então o que a gente tem mais pela frente? 35, 45 anos? Tem menos para frente do que já ficou para trás. A Dona Maria sempre fala isso. O seu tempo é muito importante. O que você oferta do seu tempo vale mais do que riquezas e do que dinheiro. Amém? Continuando. 2 Crônicas 30, de 1 a 3 agora. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes, e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Qual foi a direção que Deus deu para eles? Vocês precisam celebrar a Páscoa. Pastor, a Páscoa é só no ano que vem. O que tem a ver com o que a gente está falando aqui? O que está ligado à Páscoa? Quando fala em Páscoa, o que vem na sua cabeça? Em nome de Jesus, não me falem coelho e ovo, que senão eu vou pôr a mão na sua cabeça. E chocolate. O que remete a você à Páscoa? A ressurreição de Cristo Jesus, a obra redentora na cruz do Calvário, a salvação para todo aquele que crer. É isso que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa, gente, é o antes e depois. É tão intenso, não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler, né, lá em Êxodo 12, quando fala sobre, né, Deus instaurar a Páscoa. Deus fala o seguinte: não é só uma festa, um evento, um momento que eu vou trazer para vocês, com o livramento da vida de vocês, porque, só para a gente lembrar da história, é o momento que eles são tirados da terra do Egito, que eles são libertos do cativeiro. Mas Deus fala o seguinte: vai ser a Páscoa, vai se tornar para vocês o primeiro mês do primeiro ano. Deus está falando o seguinte: a partir daqui, a história de vocês é outra, é antes e depois. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi dividir a história, a minha e a sua, e antes e depois, porque quando você entrega a sua vida para Cristo Jesus, existe uma segmentação. O velho homem fica para trás e um novo homem se apresenta. Amém? Isso é a Páscoa. Você não está mais debaixo de um calendário egípcio, lembrando que o povo estava debaixo do jugo da servidão de Faraó. Você não está mais debaixo do calendário egípcio, com as suas comemorações. Você está debaixo do calendário de Deus, que tem datas comemorativas que você pode não saber ainda, mas na agenda de Deus, que tem lá todos os dias, já está preparado para você. Amém? E lá no versículo 18 a 20, do mesmo livro de 2 Crônicas 30, está escrito assim:
porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulão, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: Ó Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Quando deveria ser comemorada a Páscoa? Quando que Deus instituiu a Páscoa, gente? Qual era o primeiro mês, é isso? Quando que eles comemoraram a Páscoa aqui? No segundo mês está escrito, porque no primeiro mês eles não tinham purificado, as pessoas não tinham sido chamadas. Então eles comemoraram a Páscoa no momento correto, sim ou não? Nós estamos falando aqui, esse povo vivia debaixo de que dispensação de Deus? Lei ou graça? Lei. Vocês lembram o que acontecia quando se quebrava uma lei? Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, que ele fala assim: toda lei que você quebrar, essa lei vai quebrar você. É assim que funciona. É simples assim. Isso. Causa e consequência. Exatamente, Arthur. Ele é. Vocês têm que ficar juntos, inclusive. Gente, a Páscoa estava sendo comemorada no tempo errado. Perfeito? As pessoas participaram da Páscoa, porém não tinham se purificado. Gente, nós estamos na lei. Mas olha o que Deus falou aqui. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Sabe o que Deus fez aqui? Não sei se você consegue compreender o que está acontecendo. Deus exerceu graça em meio à lei. A graça sobrepujou a lei. A graça que viria muito tempo depois a alcançar a mim e a você. Queridos, não se engane no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo de injustiça. Nós estamos vivendo num tempo de esfriamento do amor das pessoas. Hoje, quando a gente estava vindo para cá, para a gente sair da nossa casa, a gente tem que atravessar uma rua que tem um super movimento hoje. Era uma rua deserta, uns 10 anos atrás. Agora virou o point da Vila Andrade. E quando você sai da nossa rua assim, do lado de cá, a rua é uma subida, tem uma valeta profunda que todo mundo, em sã consciência, que gosta do seu carro, tem que frear para não bater o bico do carro. Então você já tem que diminuir de qualquer jeito. E aí as pessoas vêm diminuindo e eu vim apontando o carro na saída, assim, dei pisca, porque eu precisava cruzar para o outro lado, assim, bem, esperando uma alma caridosa, e vai. E aí ficou um espaço entre um carro que freou para passar nessa valeta, e o outro que vinha, que já viu o carro parado. Eu falei, com certeza esse cara vai me deixar. Eu comecei a avançar um pouquinho, sabe o que o cara fez? O cara me contornou assim, na contramão, para não me deixar passar. E ele teve que parar, porque o outro carro estava na valeta ainda. Aí você abençoa, Senhor Deus, manda em paz esse aí. Gente, eu falo para vocês que no trânsito você descobre quem são as pessoas e como estão o coração das pessoas. O crente sai da igreja, o crente, porque do mundo você pode até imaginar igual, o crente sai da igreja e já começa a aprontar, Então não se engane no tempo que nós estamos vivendo. Só que Deus está nos chamando para termos um posicionamento, depende de nós. Não sei se você está me entendendo. Vai exigir de mim e de você mais do que você fez e do que você entregou até agora. Vai exigir. Só que Deus já está nos alertando hoje que é necessário isso. Amém? Eu queria dar um tempo para você fechar os seus olhos. Não sei se tem como a gente colocar nada aí, Dá para ligar um Wi-Fi aqui, também não dá, Para a gente colocar só uma música de fundo. Do Spotify não sei se vai passar, que eu não sei se na hora de transmitir, da gente colocar no site, não vai cair, ou vão... Então tá bom.
Enquanto a gente coloca aqui um som no fundo, eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. E antes de você pensar assim, glória a Deus, essa palavra é para tal pessoa, fala para você mesmo, essa palavra é para mim. Ela é para mim e para você. O Senhor Deus hoje está nos chamando ao arrependimento, à purificação do nosso coração. O Senhor Deus hoje está nos chamando a ofertarmos a nossa vida diante dEle. O Senhor Deus está nos chamando a podermos ter uma vida transformada como nunca tivemos até aqui. Eu não sei, às vezes as lutas que você está enfrentando, os desafios que você está enfrentando, são propósito de Deus porque Ele está tratando o seu coração. Mas pode ser que tem alguma coisa aí dentro que Deus está falando com você. Eu vou orar aqui. Eu queria que você ficasse com o seu coração atento, seus ouvidos atentos e sensíveis. Senhor Deus, nós queremos Te louvar por esse tempo que o Senhor nos chamou aqui para entregarmos ao Senhor, porque é um culto de ação de graças, é um culto de gratidão, é um culto de oferta. Isso significa que nós viemos ofertar alguma coisa ao Senhor. Mais do que aquilo que nós viemos receber, nós viemos entregar. Assim como o pastor Carlinhos veio aqui entregar o louvor para o Senhor. Cada um de nós aqui tem uma entrega a fazer a Ti. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui num lugar de segurança, porque estamos entre pessoas que amam umas às outras. Ninguém aqui, Senhor, está preocupado em julgar o outro, apontar o dedo, mas todos nós estamos aqui hoje, Senhor, porque queremos algo diferente, e para termos algo diferente é necessário nos movermos de maneira diferente. É necessário que nós venhamos a nos colocar na Tua presença e venhamos, Senhor, apresentar diante de Ti tudo aquilo dentro de nós, dentro do santuário, que não vai bem, Senhor, e precisa ser tirado. Espírito Santo, eu Te dou toda a liberdade agora para ministrar no coração de cada um que veio aqui nessa noite. E não só daqueles que estão aqui, mas daqueles que assistirão posteriormente a essa ministração. Espírito Santo, fala com cada um. Senhor, não é tempo de vergonha nem de medo, porque nós não estamos diante do acusador, nós estamos diante daquele que é salvador, nós estamos diante daquele que cura a nossa alma, nós estamos diante daquele que nos fortalece. Espírito Santo, eu Te peço a Tua intervenção, a Tua ação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, libertando agora toda amarra, todo impedimento das trevas, tudo aquilo que possa porventura estar segurando os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, caia por terra agora, agora. E eu queria convidar você que quer ofertar ao Senhor a sua vida, mas que quer conserto, que quer apresentar ao Senhor um templo para ser limpo, um templo que precisa de restauração, um templo que precisa de mudança, um templo que precisa de um novo tempo. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, em nome de Jesus, sem nenhuma vergonha, porque todos nós estamos juntos nisso. Pastor Carlinhos, queria te pedir um apoio. Vamos só puxar essa mesa um pouquinho para cá, porque não para ter espaço aqui. Amém. Aleluia. Todos de olhos fechados. Queridos, nós tivemos um momento aqui que nós não conseguimos operacionalizar com os microfones,
mas eu creio que Deus está operando na sua vida e na sua casa também, como operou aqui no nosso meio. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde e que nós possamos nos encontrar na nossa próxima reunião, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma boa noite.